Olá pessoal, queria inicialmente me apresentar. Meu nome é Walter Schwenkener, sou professor de Direito Administrativo. Além de ser professor, sou professor da UERJ, no Rio de Janeiro, professor da graduação e pós-graduação, tenho mestrado e doutorado, além de atuar no magistério. Eu sou há aproximadamente 20 anos, quase 20 anos, juiz federal no Rio de Janeiro, vinculado ao TRF da 2ª Região. Atuo na capital do Rio de Janeiro como juiz, de uma vara na capital, na cidade do Rio de Janeiro, juiz titular. E já participei, de vários concursos no passado, fui aprovado num concurso, já trabalhei como procurador do INSS, como procurador do Estado, fui também advogado da Petrobras concursado, e quando consegui alcançar a magistratura federal, eu permaneci no cargo até então, tenho já aproximadamente 20 anos e tenho atuado bastante aí na preparação para concursos públicos, nessa parte não só acadêmica, digamos assim, estrito sensu, mas também aquela que me interessa bastante, que é de atualização voltada para concurso público. E esse basicamente vai ser o propósito do nosso módulo de Direito Administrativo, dessas nossas aulas. Teremos 48 blocos de aulas de aproximadamente 25 minutos cada, 25 a 30 minutos, por volta desse tempo. E a minha intenção aqui nesse curso é a de apresentar os temas que mais têm aparecido em concurso público de direito administrativo, com o objetivo de facilitar o seu aprofundamento, o seu estudo em casa, acompanhando um livro, acompanhando a jurisprudência, Vocês sabem que hoje em dia a preparação para concurso público de alto rendimento é uma preparação que eu costumo dizer que equivale à preparação para uma prova de maratona, uma prova de corrida, você tem que estar ali sempre estudando, se preparando e, obviamente, que se preparando da maneira correta. E vou, ao longo do curso, destacar o que, a meu ver, tem dado muito certo para aprovação em concurso público. Os concursos que fiz, felizmente, fui aprovado e tenho participado da vida de alguns alunos que têm estudado para concurso e vejo que às vezes a pessoa está estudando bastante e não está estudando da forma correta, às vezes o outro não está estudando tanto, mas estuda de uma maneira mais eficaz. Portanto, é importante saber como estudar para concurso e eu vou falar um pouco também sobre isso. A primeira coisa que eu queria comentar é a respeito da bibliografia de direito administrativo. Felizmente, nós temos vários autores de direito administrativo que podem ser consultados. A lista é muito grande. Eu vou apenas citar 5 autores que são clássicos e que são referências muito boas para o estudo da matéria, começando pelo Celso Antônio Bandeira de Mello. O curso de Direito Administrativo do Celso Antônio é uma referência nacional, é um dos autores mais citados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quem estuda pelo livro do Celso Antônio está muito bem acompanhado. Temos o livro da Maria Silvia Zanella de Pietro, professora Maria Silvia, ela também é uma referência na matéria, as suas colocações muitas vezes são transcritas nas provas. Já peguei prova de concurso que a pessoa o examinador pegava lá um trecho do livro dela e colocava numa pergunta para saber se aquilo estava certo ou errado. Um terceiro autor, Eli Lopes Meireles, temos lá o Direito Administrativo Brasileiro do Eli Lopes Meireles, que também é uma referência importantíssima no direito administrativo brasileiro. E aí eu aproveito nesse momento para lembrar que cada livro tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, a grande desvantagem do livro do saudoso Eli Lopes Meireles é o fato de que ele faz uma leitura do direito administrativo que já não é mais a leitura do direito administrativo contemporâneo. Muita coisa mudou desde a morte do professor Eli Lopes Meireles, que ocorreu em 1990, e por mais que o livro seja atualizado, está ali, atualizado, mas a visão de mundo mudou.
Então essa talvez seja a desvantagem do livro do professor ali. Mas a grande vantagem é que as classificações por ele empregadas, os conceitos, são até hoje replicados, disseminados e costumam aparecer nas provas dos concursos. E falo isso tranquilamente porque não tem aqui um livro que seja, esse é o melhor livro de todos, só se eu estudar por tal livro é que eu vou passar no concurso. É uma bobagem tremenda, pelo menos na minha avaliação, porque como o direito administrativo envolve matérias dos mais diversos tipos, né, o autor tem que falar de licitação, tem que falar de desapropriação, de processo administrativo, de bens públicos e de outros temas que muitas vezes não têm uma ligação muito próxima. Cada autor vai ter a sua preferência por uma matéria e às vezes você vai ter um tema muito bem desenvolvido num determinado livro e pouco desenvolvido num outro, enfim. Então isso é preciso ter consciência em relação a isso. O quarto autor, José dos Santos Carvalho Filho, né, o Carvalhinho lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro o pessoal chama, a gente chama carinhosamente de Carvalhinho mesmo, né? José dos Santos Carvalho Filho. Tem lá o livro dele de Direito Administrativo, que inicialmente era conhecido apenas ali na cidade do Rio de Janeiro e tal, porque ele é procurador de justiça aposentado do Rio, mas hoje é um autor nacionalmente conhecido. A grande virtude do livro do Carvalhinho, que era assim, até o livro que eu usava quando estudava para concurso público, depois você começa a dar aula, você acaba tendo que escolher, né, enfim, estudar por vários livros e ver o que cada um está dizendo sobre a matéria. Mas a grande vantagem dele é que ele comenta em nota de rodapé a posição de outros autores. E isso é importante para quem está estudando para concurso, porque você consegue ter uma visão mais ampla da matéria e saber onde estão as principais controvérsias. E quinto autor de referência, que eu costumo lembrar, é o professor Marçal Justem Filho, né? O Marçal ficou nacionalmente conhecido por escrever sobre licitações e contratos. O livro dele, os comentários ali de licitações ficaram muito famosos, mas ele acabou também, né, escrevendo um manual de direito administrativo, um curso que hoje é também uma referência. E a grande virtude do livro do Marçal, a meu ver, é que ele sim tem uma visão mais contemporânea do direito administrativo, fala de procedimentalização do ato, que é uma preocupação mais recente, preocupação que na época em que Eli Lopes Meireles escrevia não existia. Mas assim, como eu disse, falei de 5 autores, há muito mais do que 5 referências, né? Temos lá no Rio de Janeiro Rafael Oliveira, Matheus Carvalho na Bahia, temos muitos livros, né, de Diogo de Figueiredo, Moreira Neto, Odete Medauá, enfim, que são referências, Alexandre Dragão na UERJ. Os cursos são os mais variados. Eu falei de 5 e a dica que eu dou é a seguinte: se você tiver um tempo, e se não tiver, arranja esse tempinho, que isso é importante, passa numa livraria e manuseia, pega lá, deixa eu ver se eu me sinto à vontade com esse livro, né? E na verdade é uma escolha muito pessoal. Por exemplo, tem gente que adora o livro do Carvalhinho. Eu, por exemplo, gosto muito, mas tem gente que detesta, tem gente que adora o livro do Maria Silva, enfim, não dá para eu recomendar mais do que isso, né? Escolha um livro para o acompanhamento da matéria. Aliás, ter um livro é fundamental. Além da leitura do livro, é importantíssimo acompanhar o direito administrativo por meio da jurisprudência do STF e do STJ, em especial pela leitura dos informativos desses 2 tribunais. Eu costumo dizer que quem não está lendo os informativos do Supremo e do STJ não está estudando para concurso público. Pode estar estudando para advogar, por diletantismo, por amor ao estudo, mas estudar para concurso exige o conhecimento da doutrina, exige o conhecimento da jurisprudência, e aí outra característica, para fechar o tripé, conhecimento da lei seca e da Constituição seca. Esse é um erro muito comum de quem está se preparando para concurso. A gente, às vezes, se aprofunda na doutrina, fica lá conjecturando, né, pensando sobre uma série de coisas, e se esquece de ler o texto da Constituição, se esquece de ler o texto da lei. As súmulas vinculantes, as súmulas do STF e do STJ. No direito
não é sociologia, não é economia, não é antropologia. Direito exige o conhecimento do direito positivo. O que a Constituição previu sobre esse tema? Quer ver um exemplo? Eu até hoje ainda não vi uma prova de concurso, seja para a magistratura, seja para o Ministério Público, em que não tenha caído uma pergunta sobre o artigo 37 da Constituição da República. O artigo é gigantesco, é muito grande. Mas se você consegue ler e reler o artigo, ter uma boa memorização do artigo, pode apostar que na hora de realizar a prova, você vai se dar bem em relação a várias perguntas, porque muita coisa é extraída de lá. Falou de direito administrativo na Constituição, o carro-chefe são os artigos 37 ao 41. É claro que tem muito mais coisa na Constituição sobre direito administrativo do que esses artigos, né? O 173, o próprio artigo 5º da Constituição também traz muita coisa interessante de direito administrativo, mas eu investiria muito tempo na memorização dos artigos 37 ao 41, especialmente agora com a reforma da Previdência, com a emenda constitucional número 103, que modificou e muito a redação do artigo 40 da Constituição. A probabilidade de perguntarem sobre o artigo 40 com a redação dada pela emenda constitucional 103 é altíssima. Então é um bom investimento fazer essa memorização de artigos. Leis que estão na moda, por exemplo, a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a Lei 13.655 de 2018, não adianta. São poucos artigos, tem que memorizar, isso está caindo muito. Lei da Liberdade Econômica, Lei 13.874, 2019, outra que é até mais recente, também tem caído muito. Como é que eu estudo licitações? A pergunta é, mas estudar para quê? Se for para advogar nessa matéria, eu diria, estuda lá a posição do Tribunal de Contas da União, dá uma lida rápida na lei e foca na doutrina. Mas como é que se estuda licitações para concurso público? Decora a Lei 8.666, decore a Lei 10.520 e compreenda a matéria, assistindo às aulas e estudando por um manual de direito administrativo. Outro ponto importante. O direito administrativo, ele envolve diversos temas e cada hora tem uma novidade, né? Agora tem RDC, aí começa a surgir livros sobre RDC. Agora vamos estudar a lei anticorrupção, aí cada semana um novo livro sobre a lei anticorrupção. Aí a pessoa fica angustiada, porque em tempos de redes sociais e internet, é uma corrida contra o tempo, né? Todo mundo comprando livro e aquela coisa mudando e toda hora uma informação nova. Até um desespero com relação a isso, né? O volume de informações. Por que eu estou falando isso? A meu ver, não vale a pena ficar comprando literatura específica de temas específicos. Surgiram 15 livros maravilhosos sobre improbidade administrativa. Não importa. Eu vou estudar pelo manual e vou estudar lendo a Lei 8429, lendo a Constituição, o 37, parágrafo 4º da Constituição, que trata de improbidade. Isso é muito mais eficiente. Em concurso público, você não precisa saber de forma muito profunda de tudo, mas você precisa saber de muita coisa, eu diria até de tudo, com uma relativa profundidade. E o manual, ele já oferece a profundidade necessária para o concurso. Quem passa em concurso não gabarita a prova, não gabarita. Ninguém gabarita a prova de concurso. Quem passa em concurso é aquele sujeito que acerta todas as questões que se espera que ele deva acertar e que todo mundo acerta, questões simples, mas que vai um pouco além. Cada dia que passa, esse um pouco além vai aumentando, né? O sarrafo vai aumentando, mas vai um pouco além, acertando o que nem todo mundo acerta. E o que eu tenho reparado nesses quase 20 anos de preparação que eu tenho já, né, de pessoal para concurso público é que quando você investe na leitura do texto da lei, de súmulas e tudo mais, você amplia bastante a possibilidade de acertar questões que nem todos acertam.
Nem todos acertam, porque a pessoa pode estar muito bem preparada, estudando lá, né, conceitos, definições e tal, mas aí na prova, por exemplo, eu sei que existe uma súmula vinculante que proíbe o nepotismo. Tá, mas você tem que saber a redação da súmula vinculante número 13, porque na hora da prova vão perguntar sobre qual é o grau de parentesco que impede, se até o terceiro grau, até o quarto grau, até o quinto grau, e se você não tem noção do que está na súmula, vai ficar na dúvida, e essa dúvida é que mata, né? Quantas vezes uma pessoa que está preparada, ela sai de uma prova, até me liga, me manda uma mensagem, puxa professor, se eu tivesse estudado um pouco mais, eu tenho certeza que eu teria passado. E eu já te digo, esse um pouco mais, nada mais é do que investir na leitura atenta do texto seco da lei. E quando você estiver estudando, uma dica que eu dou, evite interromper o estudo com consulta WhatsApp, Facebook, Instagram. Não. Separa no relógio, olha, eu vou estudar aqui. Isso é muito individual, cada um tem uma resistência, né? Eu vou estudar 1 hora sem parar, meia hora. Não importa o tempo. O ideal é que seja no mínimo meia hora, mas se for mais, até melhor. Mas mesmo que eu só consiga ficar 10 minutos, mas que esses 10 minutos eles sejam ininterruptos e muito focados, né? Tem que ter foco para não poder distrair o raciocínio. Estudar é uma atividade muito, assim, muito bacana, né? Enfim, não pode ser, ela tem que ser prazerosa, não pode ser um estudo. E você tem que ficar obcecado, porque é com obsessão que a gente consegue aprovação no concurso. Bom, mas vamos lá, né? Eu ao longo do curso vou comentando aqui, acolá, algumas dicas, algumas leis, né? Porque, professor, mas que leis são essas que você está falando aí que é preciso ler, né? Algumas eu já mencionei, poucas agora, eu mencionei Lei 8.666, 10.520, Lei 8.429, Lei de Improbidade, mas eu vou ao longo das aulas destacar isso em cada matéria. Olha, para essa matéria não deixe de consultar a lei tal, né? Isso a gente vai fazendo ao longo do nosso curso. Bom, o primeiro tema que eu separei, que eu costumo separar sempre que começo um módulo de direito administrativo nessa nossa disciplina, é o tema da administração pública. Porque a grande verdade é que o direito administrativo, que é um ramo do direito público, vai se ocupar de variados temas que estão relacionados à atividade da administração pública. Quando você estuda, por exemplo, agentes públicos, bens públicos, processo administrativo e os outros temas que fazem parte do rol de disciplinas do direito administrativo, esses temas eles têm uma ligação muito forte com a administração pública. E aí nós precisamos começar analisando o que é administração pública. Eu costumo lembrar uma classificação que é muito famosa, lembrada, por exemplo, por Maria Silva de Pietro, que divide a administração pública considerando 2 aspectos. De um lado, o aspecto subjetivo, também chamado de aspecto formal ou orgânico. De outro lado, o aspecto objetivo, também chamado de material funcional. Em seu aspecto subjetivo, formal ou orgânico, a administração pública é com A e P maiúsculos, porque nós estamos lidando com os sujeitos que fazem parte da administração pública, com os órgãos e entidades que integram a estrutura do Estado e que se destinam a materializar a vontade governamental. Então, quais são os sujeitos que fazem parte da administração pública? Porque nós vamos ver ao longo do curso que algumas pessoas jurídicas fazem o que a administração pública também deve fazer, mas nem sempre são entidades da administração pública. Eu vou dar um exemplo. Um serviço social autônomo, que é uma entidade do terceiro setor, no caso, né, um SEBRAE, um SESC da vida, por exemplo, fazem esses serviços sociais autônomos, fazem o que a administração pública costuma realizar. Do ponto de vista material, portanto, fazem o que a administração faz, mas não integram a administração pública, porque do ponto de vista subjetivo, só alguns órgãos e entidades é que fazem parte da administração pública. Em relação ao aspecto objetivo, material ou funcional, a administração pública deve ser vista com A e P minúsculos, porque aqui nós estamos falando das atividades que devem ser realizadas pela administração pública.
A administração pública com IP minúsculos, ou no seu aspecto material, é aquela preocupação com as atividades. Quais são as atividades? É o aspecto material. Quais são as atividades que a administração deve realizar? Isso varia, o que eu vou falar agora varia muito de autor para autor, mas Maria Silva de Pietro defende um ponto de vista que tem predominado em relação ao tema. Isso nem é uma matéria muito polêmica, mas só para não ficar em aberto, para a gente mostrar que há uma posição sobre o que é aspecto objetivo, que é a pessoa da Maria Silva, que é a seguinte: as atividades são atividade de fomento, atividade de prestação de serviço público, atividade de polícia administrativa e atividade de intervenção no domínio econômico. Em relação à intervenção especificamente, queria lembrar que ela se divide em intervenção por meio da criação de normas que afetam o funcionamento da economia e a intervenção que se dá através de entidades da administração pública, como as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Essa intervenção que se dá no domínio econômico por meio da criação de entidades da administração direta fica de fora do aspecto objetivo da administração pública, porque ela é uma atividade que será realizada com observância predominante do regime privado. E aí, quando Maria Silva de Pietro comenta o aspecto objetivo, ela destaca que o aspecto objetivo compreende atividades que são regidas predominantemente por um regime de direito público, por um regime publicista de direito administrativo, de modo que essa intervenção só poderia ser considerada um aspecto objetivo a intervenção que se dá por meio da criação de normas que afetam o funcionamento da atividade econômica. Então, por exemplo, o Estado pode disciplinar o horário de funcionamento das instituições financeiras, dos estabelecimentos comerciais, pode obrigar o particular a informar no rótulo dos produtos que ele comercializa determinadas informações, enfim, fornecer determinadas informações. Isso tudo é intervenção do domínio econômico por meio da criação de normas que afetam o funcionamento da economia. Fomento é uma atividade que ganhou muito espaço a partir da segunda metade da década de 90 do século passado, porque o fomento é o estímulo, é o incentivo, é o apoio à iniciativa privada. O fomento que se desenvolveu bastante a partir da segunda metade da década de 90 foi o fomento a entidades privadas sem finalidade lucrativa. Nós ainda estamos engatinhando em relação ao tema do fomento a entidades privadas com finalidade lucrativa. Mas o fato é que o Estado não tem condições de realizar todas as funções que hoje são demandadas pela sociedade. Muitas vezes ele vai depender da cooperação do particular e trabalhar em conjunto com o particular, né? Você tem uma crise sanitária, o Estado não tem hospitais em quantidade suficiente para fazer frente à necessidade da crise. Ele precisa do apoio do particular, enfim. Então, ele precisa fomentar também para que o particular consiga colaborar com a administração pública. E o terceiro setor, que é o setor da economia integrado por particulares que não têm finalidade lucrativa, os serviços sociais autônomos, as organizações sociais, as OCIPs, né, as organizações da sociedade civil de interesse público, e até mesmo as OS6, que são as organizações da sociedade civil. O terceiro setor, ele cresceu bastante, foi muito apoiado a partir da segunda metade da década de 90, porque o Estado ele passou a atuar mais como Estado regulador do que como Estado executor. E essa mudança ela é disparada por meio de um documento chamado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que foi publicado em 1995, no primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso. Muitos dizem assim, isso é um documento de um Estado neoliberal. Não, não é. O que o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado propõe é uma mudança de atuação do Estado. O Estado ele não mais vai atuar como executor direto das funções estatais, mas sim como regulador. Ele se afasta da execução direta da atividade e passa a ordenar as atividades econômicas, fomentando particulares. E não foi à toa que, a partir dessa década de 95, é que nós começamos a ver desestatizações, criação de agências reguladoras, regulamentação legal
do terceiro setor, né? As leis 9637, lei 9.790, são de 98 e 99, né? Criando as OS e os CIPs, respectivamente. Então há essa mudança, e não é um modelo neoliberal por uma razão muito simples. Tudo o que o plano diretor propõe é a transformação do Estado brasileiro em um Estado gerencial, um Estado que se preocupa com eficiência, com a qualidade na prestação do serviço, e essas mudanças de atuação, elas ocorreram não só no governo Fernando Henrique Cardoso, mas em todos os governos que sucederam o presidente Fernando Henrique Cardoso, no governo do Lula, no governo da Dilma, no governo do Michel Temer, e já estão acontecendo também no governo Bolsonaro. Todas as mudanças, há uma coerência, digamos assim, em relação às transformações que estão ocorrendo desde 95, com mais intensidade, desde 95, no modo como o Estado brasileiro vai desempenhar as suas atividades. Isso interfere drasticamente na atuação do fomento, na polícia administrativa, na prestação de serviços públicos, né? Que são matérias específicas que nós vamos abordar ao longo do curso. Teremos uma aula sobre poder de polícia, por exemplo. Então, eu não vou, neste momento agora, na primeira aula, focar, né, especificamente aí no poder de polícia. Isso eu vou comentar mais adiante. Eu queria só destacar, em relação ao aspecto objetivo, são essas principais atividades a serem desempenhadas pela administração pública. Eu queria agora, vou deixar para o próximo bloco, falar um pouco sobre o aspecto subjetivo, e nós precisamos saber quem faz parte da administração pública e o que diferencia os órgãos das entidades, né? O que é importante no direito administrativo, para o direito administrativo, em relação ao aspecto subjetivo. Até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, em relação ao aspecto subjetivo, a administração pública é, como nós vimos no bloco anterior, formada por um conjunto de órgãos e de entidades que integram a estrutura do Estado e que atuam para a satisfação do interesse público. No direito administrativo, é muito importante fazer a distinção entre órgãos e entidades e mesmo entre entes, órgãos e entidades. Os entes são os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria. Já as entidades da administração indireta vão ser dotadas de personalidade jurídica própria. Por isso que, às vezes, eu me deparo, né, com isso é um órgão da administração, INSS. INSS é uma entidade, porque tem personalidade jurídica própria. Para outras matérias, talvez não haja tanta relevância na distinção, mas no direito administrativo isso tem um papel importante. Também é importante diferenciar a administração pública de Estado e de governo. O Estado é uma pessoa de direito público interno, o Estado é sujeito de direito, o Estado se relaciona juridicamente, ele demanda, ele é demandado, isso não se confunde com o governo. O governo funciona como se fosse a alma do Estado, é aquilo que anima, que dá vida ao Estado. O governo é o que cria e define a política pública a ser implementada pela administração pública. Se não existisse o governo, não seria possível imaginar qual a vontade do Estado, para onde o Estado vai caminhar, porque o Estado é uma abstração. Então o governo, em uma república, em um sistema republicano como o nosso brasileiro, é eleito para exercer o poder de forma temporária. E o governo é isso, ele cria e define as políticas públicas, mas o governo precisa de um braço armado, precisa de instrumentos para concretizar a sua vontade. E esse braço armado do governo, né, e armado não seria talvez a expressão mais apropriada, mas esse braço, essa longa-manos, vai ser a administração pública. É esse aparato estatal de que dispõe o governo para dar concretude à sua vontade. O governo quer proporcionar, vamos supor, educação a todas as crianças brasileiras. Mas como é que ele vai fazer isso? Bom, ele pode criar escolas públicas ou pode fomentar particulares a criarem escolas privadas e aí o governo paga para colocar os alunos nas escolas privadas. Portanto, a administração pública é que vai buscar soluções
para a implementação, para a concretização da vontade política governamental. Então, a administração pública é esse aparato, integrado por órgãos e por entidades. Órgão é uma unidade administrativa despersonalizada, ocupada por um agente público. E aí nós não podemos confundir o órgão público com o agente público que o ocupa. Uma coisa é a presidência da República enquanto um órgão independente, outra coisa é o presidente da República. No Brasil, se adota, por influência do direito alemão, de Otto von Guericke, a teoria do órgão para justificar a relação jurídica que existe entre o agente público que ocupa o órgão e o órgão em si. O agente público ele representa o Estado, ele faz parte da estrutura do Estado como se fosse um órgão de um organismo maior. Ele não representa, ele não exerce um mandato, uma procuração em nome do Estado. A teoria do mandato e a teoria da representação não são adotadas nessas hipóteses. O que se adota é a teoria do órgão, segundo a qual o agente público ele equivale a um órgão dentro de um organismo maior e ele materializa a vontade estatal. Estando o agente público presente, o Estado está presente. Isso é importante saber porque isso impacta a responsabilidade civil do Estado. Por exemplo, o motorista de um veículo oficial da Câmara de Vereadores, um órgão público, ele, ao causar um dano a terceiros, quem responderá civilmente será o município. E vejam que o entendimento atual do Supremo é até no sentido de que a vítima sequer poderá demandar o agente público causador do dano de forma direta. Mesmo que pretenda demonstrar dolo ou culpa, a vítima ela só pode ajuizar a ação em face do poder público, em face do Estado. E aí, no caso, vai ser o município. E esse ato do agente público será imputado à pessoa jurídica da qual aquele órgão faz parte. Fala-se também do princípio da imputação volitiva, segundo o qual, imputação volitiva é a vontade exteriorizada por um agente público que integra ou que ocupa um órgão, será imputada à pessoa jurídica que aquele órgão, em relação ao qual aquele órgão faz parte. Os órgãos, eles, quanto à posição que ocupam na estrutura do Estado, dividem-se em órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Os órgãos independentes são órgãos públicos ocupados pelos membros dos poderes do Estado, bem como pelos membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas. E recebem este nome de órgãos independentes porque quem ocupa estes órgãos atua com independência funcional, com liberdade de consciência para atuar de acordo com as regras do ordenamento jurídico. E como os membros do Ministério Público possuem as mesmas prerrogativas que as da magistratura, bem como os membros do Tribunal de Contas, têm também independência funcional, os órgãos, Tribunal de Contas e Ministério Público, são tidos também como órgãos públicos independentes. Abaixo dos independentes situam-se os órgãos autônomos, os autônomos, que são órgãos públicos dotados de uma autonomia administrativa, financeira, mas os seus ocupantes não atuam com independência funcional. Um belo exemplo de órgão autônomo é o exemplo de um ministério. Por mais importante que o ministro de Estado seja, ele não atua com independência funcional, ele tem autonomia para agir, mas está subordinado ao presidente da República e o ministério subordinado à presidência da República. Abaixo dos órgãos autônomos temos os órgãos superiores, que são os órgãos de cúpula da administração pública, órgãos que são criados para decidir matérias mais complexas, matérias de elevada envergadura. Abaixo dos superiores temos os subalternos, que são aqueles órgãos da base da hierarquia administrativa, base da pirâmide,
e eles, de fato, são os demais órgãos, digamos assim, né? São aqueles criados para a atuação em relação a matérias de menor complexidade. Importante visualizar esses 4 órgãos, né? Isso cai muito em prova de concurso, e lembrar que, como o órgão público não tem personalidade jurídica própria, que ele não pode demandar e nem pode ser demandado. Quem demanda em nome do órgão é a pessoa jurídica. Então, por exemplo, a Câmara de Vereadores não demanda, quem demanda é o município, ou quem é demandado, né? Se o dano for causado pela Câmara, quem vai responder pelo dano a terceiros vai ser o município. Essa é a regra geral, mas uma regra que comporta uma exceção conhecida, e por isso cai muito em prova. Importante lembrar que os órgãos independentes podem demandar em juízo para assegurar as suas prerrogativas constitucionais. Então, por exemplo, um Tribunal de Contas, ele vê a sua competência ameaçada, né? O chefe do executivo está atuando de modo a esvaziar os poderes da Corte de Contas. Por mais que o Tribunal de Contas não tenha personalidade jurídica própria, ele poderá, por exemplo, impetrar mandado de segurança para assegurar as suas prerrogativas constitucionais. O exemplo que é mais frequentemente oferecido é o dos tribunais de contas, mas hoje em dia, na prática, assim, é mais comum até termos tribunais de justiça ou mesmo procuradorias de justiça impetrando mandado de segurança contra atos do CNJ ou do CNMP, respectivamente, muitas vezes porque supostamente os conselhos estariam esvaziando a autonomia administrativa daquele tribunal ou daquela Procuradoria-Geral de Justiça. E a autonomia administrativa do MP local, do Tribunal de Justiça local, ela é garantida pela nossa Constituição. Então, há casos em que o órgão independente não terá personalidade jurídica, mas terá personalidade judiciária. Isso significa que ele tem personalidade para ajuizar a ação, mas só para isso. Não tem personalidade jurídica própria, né? Então, é um caso famoso. Como é que se cria um órgão público? Bom, de acordo com a nossa Constituição, artigo 84, inciso 6, a linha A criação de órgãos depende de lei. Uma lei que será encaminhada pelo chefe do Poder Executivo e aprovada pelo Poder Legislativo, naturalmente. Um projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, porque isso interfere na distribuição de competências no âmbito da administração pública. Quando se cria um órgão público, há uma diluição de atribuições no âmbito da administração pública. E aqui vai um detalhe, né? Normalmente é a lei que cria e a lei que é necessária para a extinção de um órgão público. Tanto é, aqui me lembrei de uma coisa, né, antes de falar do outro detalhe, tanto é que o Supremo não tem permitido a extinção de órgão público por meio de decreto, né? No caso do governo Bolsonaro, isso deu algum problema, enfim, uma controvérsia, porque ele começou a editar decretos, né? Essa foi a tese, né? Extinguindo órgãos que contavam com a participação popular e tal, e aí o Supremo ele tem reconhecido que órgão se cria por meio de lei e se extingue por meio de lei. Muitas vezes a lei que cria o órgão, ela chega a dizer quantos membros aquele órgão vai ter, quantos membros aquele conselho consultivo, por exemplo, terá e qual vai ser a função daquele conselho. E aí você não poderia, segundo o STF, ter um decreto, por exemplo, dispondo em sentido contrário ao que previsto na lei. Mas o que eu queria comentar era na verdade o seguinte: em regra geral, de forma geral, em condições normais de temperatura e pressão, normalmente é isso que acontece. Criação se dá por lei, extinção também por lei, por força do 84, 6A. Mas há casos em que a criação do órgão público vai depender de uma previsão constitucional. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro deles é aquele que surgiu com a emenda 45, que é a criação dos Conselhos Nacional de Justiça e Nacional do Ministério Público. Só foi possível criar um órgão capaz de controlar o Poder Judiciário,
algo estranho à estrutura daquele poder judiciário que estava sendo controlado. Porque, por exemplo, o CNJ faz parte do poder judiciário, é um órgão do judiciário, mas você tem um órgão nacional que está controlando lá o Tribunal de Justiça do Estado, né? Isso só foi possível com a criação de um órgão por emenda à Constituição, porque antes haviam tentado já criar nas estruturas de alguns estados um órgão com integrantes de outros poderes para fiscalizar o Poder Judiciário. Isso não foi aceito, não foi aprovado, e no caso do CNJ e CNMP, o Supremo já reconheceu, especialmente em relação ao CNJ, a constitucionalidade da criação do CNJ por emenda à Constituição. Então vejam que é um exemplo de situação em que o órgão de controle teve que ser criado pela Constituição. Outro exemplo, igualmente importante, em alguns estados você tem mais de um Tribunal de Contas, né? Normalmente só tem um Tribunal de Contas para fiscalizar as contas do governo estadual e as contas dos municípios daquele estado, mas em alguns estados, e até pouco tempo no Ceará, havia dois. Um Tribunal de Contas estadual para fiscalizar as contas do governo do estado e outro para fiscalizar as contas dos municípios situados naquele estado. A Constituição da República não exige isso, que haja dois, mas nada impede que o Estado, por previsão constitucional, preveja dois órgãos públicos para o desempenho desta função. Segundo o STF, é possível que uma emenda à Constituição de iniciativa parlamentar, né, de um deputado estadual, aprove a extinção, ou que extinga um tribunal, o segundo Tribunal de Contas do Estado, né? Porque como a Constituição da República não obriga a existência de dois, você poderia extinguir. Mas nesse caso, nesse exemplo, uma lei não seria suficiente, porque você tem que ter o mesmo instrumento que aquele que foi utilizado para a criação do Tribunal de Contas, do segundo Tribunal de Contas do Estado. Se ele foi criado por previsão constitucional, deveria ser criado por outra previsão constitucional, deveria ser extinto, por outra previsão constitucional. E o que o Supremo reconheceu, no julgamento que foi até muito tumultuado, foi que a extinção de um segundo Tribunal de Contas, que é um órgão independente, pode ser feita por emenda à Constituição do Estado, sem a necessidade de que a iniciativa seja do próprio Tribunal de Contas ou mesmo do chefe do Poder Executivo. Quando se opta pela criação de órgãos públicos, a opção é pela desconcentração. O que é desconcentração? No direito administrativo, desconcentração significa a diluição de atribuições, diluição de competências no âmbito de uma mesma pessoa jurídica e que se concretiza por meio da criação de órgãos públicos. É isso que significa basicamente desconcentração. Você dilui as competências criando órgãos públicos. E concentração é o movimento inverso. Concentrar competências significa extinguir órgãos para que as competências sejam exercidas pelo poder central. E essa diluição de competências, que se dá por meio da desconcentração, pode ter várias causas. Pode ser em razão da matéria, em razão do local, em razão da complexidade das decisões. Decisões menos complexas podem ser tomadas por órgãos subordinados, enfim. Então, isso é o que acontece quando se cria um novo órgão público. E mais do que isso, os órgãos públicos, eles ou vão se relacionar numa relação de coordenação, quando forem hierarquicamente iguais, estiverem na mesma posição hierárquica, ou numa relação de subordinação. Quando um órgão público está subordinado a outro órgão público, o controle exercido pelo órgão superior em relação ao órgão que está subordinado se chama controle hierárquico, também chamado de controle por subordinação ou pelo nome autotutela. Autotutela, controle hierárquico ou controle por subordinação é aquele controle exercido por um órgão superior em relação a outro que lhe é subordinado. Este controle é o controle amplo, permanente e automático. Amplo, permanente e automático porque ele alcança todos os atos praticados pelo órgão subordinado,
alcança aspectos de legalidade e demérito administrativo, não é só de aferição da compatibilidade do ato com a lei, mas também da conveniência e oportunidade da edição do ato. Mérito nada mais é do que a valoração que é feita pelo administrador quanto à conveniência e oportunidade dos elementos motivo e objeto. Então, quando há um espaço de conformação que a lei entrega ao administrador para que ele avalie aquela decisão que é a mais conveniente e oportuna, isso é mérito. E o controle hierárquico permite a reavaliação pelo órgão superior do mérito e da legalidade dos atos praticados pelo órgão subordinado. E também se diz que ele é automático e permanente porque ele não depende de uma autorização legal expressa. Isso é inerente ao poder hierárquico que existe na administração pública, o poder de rever, de reavaliar as decisões que foram tomadas pelo órgão subordinado. Então veja que quando se cria um órgão, há um controle muito amplo do órgão superior em relação às atividades que são desempenhadas pelo órgão que está subordinado. Quando se opta pela criação de uma entidade, ou seja, pela transferência de competências da administração direta em favor de uma entidade da administração indireta, a opção é pela descentralização. E é muito comum perguntarem sobre a diferença entre desconcentração e descentralização. Na descentralização, o que acontece é o seguinte: acontece a transferência de competências de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. Por exemplo, quando a administração direta transfere competências, por exemplo, para uma autarquia. A descentralização pode ser dividida em duas espécies: descentralização política e descentralização administrativa. A descentralização política ou originária é aquela que nós encontramos quando abrimos o texto constitucional. A Constituição brasileira é a Constituição de uma república federativa. É a Constituição de uma federação em que há a repartição de competências de forma originária entre os entes da federação. Nós lemos lá que os estados têm determinadas competências, os municípios, o DF e até mesmo a União. Essa repartição originária é um exemplo, é uma espécie de descentralização. Descentralização política. A descentralização administrativa é aquela que resulta do texto constitucional, é aquela que ocorre, digamos assim, de forma derivada em relação ao texto constitucional. São transferências de competências que são feitas pelos administradores e legisladores, enfim, porque depende muitas vezes, depende de lei, né, para que você ocorra. A lei tem que ser iniciativa do chefe do executivo, mas tem que ter a lei. Então ela é feita com base no que a Constituição prevê. Quando se opta, por exemplo, para criar uma autarquia, isso é um exemplo de descentralização administrativa. A descentralização administrativa pode ser dividida em três espécies: descentralização administrativa territorial, descentralização administrativa por colaboração e descentralização administrativa por serviços. Começando pela espécie mais simples, descentralização administrativa territorial. A criação de um território federal é um exemplo de descentralização. Território não é ente da federação. Território é uma autarquia, uma entidade autárquica, uma autarquia que tem uma peculiaridade. Os territórios não são alcançados ou influenciados pelo princípio da especialidade ou da finalidade especializada. Como assim? Normalmente, quando se cria uma entidade para que ela receba competências, isso fruto de uma descentralização, o objetivo é de que ela desempenhe funções específicas.
Por exemplo, cria-se o ICMBio para que cuide do meio ambiente, cria-se o INSS para que ele trate da previdência, cria-se a CVM para que regule a matéria de valores imobiliários, né, faça a regulamentação desse tema. No caso dos territórios, isso não acontece, porque no caso dos territórios, o território vai desempenhar exatamente as mesmas funções que são desempenhadas pela administração direta. Então é importante lembrar que o princípio da especialidade ou da finalidade especializada não vale para esta espécie de descentralização chamada pelo nome de descentralização administrativa territorial. A segunda espécie, descentralização administrativa por colaboração. Essa expressão talvez não seja de conhecimento de todos, mas eu tenho certeza de que você que está em casa assistindo, estudando, já ouviu falar de delegação. Descentralização administrativa por colaboração é a mesma coisa que delegação. Descentralização por colaboração é delegação, e delegação é a transferência a uma outra pessoa da execução de um serviço público. Uma transferência que se materializa por meio de um negócio jurídico, isto é, por meio de um contrato administrativo ou de um ato administrativo. Delegação se dá normalmente por meio de um contrato de concessão de serviço público, por exemplo, é delegação. Então, desde já, a primeira coisa que devemos lembrar quando ouvimos a palavra delegação é dessas duas características da delegação. Na delegação, o que se transfere a outra pessoa é apenas a execução do serviço público e nunca a sua titularidade, mas só a execução, porque a titularidade permanece com a administração direta. A segunda característica é o instrumento da delegação. A delegação se dá por meio de um negócio jurídico, de um acordo de vontade, de um pacto, por exemplo, por meio de um contrato, e não por meio de uma lei. Então, se transfere a execução do serviço e o instrumento da transferência é um negócio jurídico, geralmente um contrato, podendo ser também um ato administrativo negocial. No próximo bloco eu vou falar sobre a última espécie de descentralização e nós avançamos na análise das entidades da administração direta. Até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, dando continuidade em relação à descentralização, faltou falar sobre a descentralização administrativa por serviços, que também recebe o nome de outorga, né? Outorga nada mais é do que a transferência a uma outra pessoa da titularidade e da execução de um serviço público e que se materializa por meio de uma lei. Nós temos, portanto, duas características da outorga. De um lado, o que se transfere é a titularidade e a execução do serviço. De outro, o instrumento da transferência é uma lei. Portanto, quais são as diferenças entre delegação e outorga? Na delegação, o que se transfere é apenas a execução de um serviço público. Na outorga, o que se transfere é a titularidade e a execução. Na segunda diferença, na delegação, o instrumento da delegação é um negócio jurídico. Na outorga, ela se dá por meio de uma lei. A transferência se dá por meio de uma lei. Quando o administrador público opta por criar uma nova entidade, por fazer uso da descentralização, não só criando nova entidade, mas por transferir competências a uma outra pessoa jurídica, às vezes até já existente, isso também é descentralização, essa opção é também uma opção por um modelo de controle chamado de controle finalístico. Controle finalístico ou controle por vinculação, ou muitas vezes também chamam de supervisão ministerial, ou também o nome de tutela administrativa, né? O que é esse controle? Esse controle é um controle que tem o seu alcance delimitado pela lei que efetuou a transferência de competências, pelo ato que efetuou, se não for uma lei, né, pode ser um negócio jurídico, de modo que não é como o controle hierárquico, é um controle amplo e tão intenso quanto o controle hierárquico. Os limites do controle finalístico são aqueles
previstos no ato de descentralização. O objetivo aqui é o de evitar que haja uma intensidade de controle semelhante à intensidade de controle do controle hierárquico. Então, na tutela administrativa ou controle finalístico, o que se busca é a aferição sobre se a entidade criada está cumprindo os fins que justificaram a sua criação. Esta é a essência do controle finalístico. Pois bem, vamos agora passar à análise das entidades da administração indireta propriamente ditas, começando pelas autarquias, né? Aqui eu lembro que as autarquias são pessoas de direito público que são criadas, né, por lei, uma lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Aliás, o artigo 37, inciso 19 da nossa Constituição, estipula que uma lei específica vai criar a autarquia. Essa lei deve ser iniciada pelo chefe do Poder Executivo e se a lei cria a autarquia, a lei também é necessária para a sua extinção. Já houve muitos debates sobre se uma medida provisória poderia ser instrumento de criação de uma autarquia. Esse tema já foi apreciado pelo Supremo, quando o Supremo teve de decidir sobre a constitucionalidade da criação do Instituto Chico Mendes. O Instituto Chico Mendes, que cuida do meio ambiente, enfim, ele foi criado por medida provisória. E aí o relator da ação, até o ministro Luiz Fux, defendeu que medida provisória não poderia ser uma ferramenta para a criação de autarquias. Mas essa tese não foi vencedora no Supremo, portanto tem caído muito questão sobre essa matéria e é bom saber que, segundo o STF, a criação de autarquias pode se dar por meio de medida provisória, sim, desde que estejam presentes os requisitos de urgência e relevância. A Lei de Consórcios Públicos, Lei 11.107, de 2005, prevê a figura da associação pública, que nada mais é do que uma entidade que nasce em razão da formação do consórcio público de direito público. Quando o consórcio público tem uma personalidade de direito público, ele origina uma pessoa jurídica chamada associação pública, que é formada pelos entes da federação consorciados, e essa entidade é tida como uma entidade autárquica que tem uma característica interessante, é uma autarquia integrada por vários entes da federação e que faz parte da administração pública indireta de todos os entes da federação consorciados, né? Ela tem essa peculiaridade, o consórcio público de direito público tem natureza autárquica e vai se chamar associação pública. Os bens das autarquias são bens públicos, as autarquias gozam de imunidade tributária recíproca, elas correspondem à fazenda pública, portanto têm todas as características da fazenda pública, pagam por precatórios, enfim, né? Como é que é o regime jurídico dos agentes que trabalham nas autarquias? Essa questão não é tão simples, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. E aqui eu lembro que a Constituição brasileira previa na redação original, na sua redação original, lá no artigo 39, caput, redação original, ele previa a obrigatoriedade de um regime jurídico único. Isso vigorou até 1998, com a emenda 19 de 98. Em 98, o artigo foi alterado e aboliu a obrigatoriedade do regime jurídico único. Então, de 88 a 98, a maioria dos entes da federação, inclusive a União, inclusive o Distrito Federal, inclusive o Rio de Janeiro, enfim, a maioria esmagadora dos entes da federação optou pelo regime estatutário, o regime do servidor, como seu regime único. De modo que as autarquias acabavam tendo de ter lá servidores públicos, submetidos a esse regime único. Com a emenda 19 de 98, as autarquias passaram a poder contratar seletistas. Então o regime deixou de ser único e você poderia ter uma autarquia seletista ou servidor público. Na DEI 2310, o STF decidiu que as agências reguladoras, que não deixam de ser autarquias, são autarquias de regime especial, só podem
ter servidores, não podem ter seletistas, não podem contratar empregados públicos, melhor dizendo. Então, mesmo após a emenda 1998, não podem fazer isso. Pois bem, em 2007 é deferida uma liminar na DEI 2135 pelo STF, e essa liminar ela acaba restabelecendo a redação original do artigo 39 caput da Constituição e, portanto, restabelecendo a obrigatoriedade do regime jurídico único no Brasil. Obrigatoriedade do regime jurídico único no Brasil, né? Então, o que acontece? A liminar definida com efeitos ex nunc. Entre 98 e 2007, o que houve foi a possibilidade de as autarquias e as pessoas de direito público, de um modo geral, poderem contratar seletistas também, e não apenas servidores públicos, né? O fato é que essa matéria ainda está pendente de julgamento. Estou até aqui vendo o acompanhamento do julgado, né? A decisão de 2007, que os fax de comunicação, enfim, né? Liminar em 2 de agosto de 2007. E aí você vê aqui o processo muito tumultuado, com muitos pedidos, muitos requerimentos, que é um processo de alto impacto, né? E pedidos de sustentação oral, agora em março de 2020, enfim. O fato é que ainda não houve conclusão desse julgamento, vale a pena acompanhar, mas a grande verdade é que, hoje em dia, voltou a valer a regra do regime jurídico único desde 2007 e, portanto, aqueles seletistas que trabalhavam nas autarquias continuam trabalhando lá, podem trabalhar, mas as autarquias não podem ter novos seletistas. Bom, os conselhos de fiscalização profissional, CRM, CRO de odontologia, CRP, né, de psicologia, economia, o CRCorecon, Conselho Regional de Economia, enfim, os conselhos são entidades autárquicas. Quando o STF julgou a ADI 1717, o Supremo entendeu que os conselhos de fiscalização profissional, eles não seriam pessoas privadas e, portanto, né, não seriam porque podem exercer poder de polícia, aí aquela ideia de que particular não pode exercer poder de polícia, nem mesmo pessoa regida por um regime predominantemente privado. E aí, com essa lógica, com esse raciocínio, o Supremo entendeu que particulares não poderiam exercer poder de polícia e não eram particulares, eram entidades autárquicas, mas uma autarquia que não é igual às demais autarquias integrantes da administração pública. São autarquias corporativas, autarquias que, portanto, sofrem alguma influência do regime de direito público. Por exemplo, os conselhos precisam realizar concurso público, precisam seguir a legislação federal em matéria de licitações, se submetem ao controle do Tribunal de Contas da União. Mas, por exemplo, os conselhos de fiscalização profissional não pagam por precatório. O regime de requisitório previsto no artigo 100 não se aplica. Segundo o STF, não se aplica aos conselhos de fiscalização profissional. Então, nem tudo aplicável ao regime fazendário vale para os conselhos. Por exemplo, não podem ter carros oficiais, isso o Supremo já reconheceu. Enfim, são detalhezinhos, mas, de um modo geral, tem quase todas as características das autarquias. Por exemplo, podem inscrever em dívida ativa os seus créditos e ajuizar uma execução fiscal para a cobrança judicial. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é que ainda figura numa situação muito peculiar, né, porque o Supremo, quando julgou a ADI 3026, entendeu que a OAB não integra a administração indireta federal, não integra. E em razão disso, ela não precisa ser fiscalizada pelo TCU. A OAB, ela também
não, não faz concurso público e também não precisa observar a legislação federal em matéria de licitações, né? Esse tema ele certamente voltará à análise do Supremo, voltou à repercussão geral. Assim, o Supremo vai ter de reenfrentar essa decisão na Lei 3.026 é de 2006, já faz um tempo, e volta e meia o Tribunal de Contas insiste aí na fiscalização da OAB, né? Estou aqui pegando na internet, por exemplo, tem lá uma decisão de 2019, no ano passado, mandado de segurança 376, em que a ministra Rosa Weber afasta o dever da OAB de prestar contas perante o TCU. Então, é uma matéria que será apreciada pelo Supremo em repercussão geral, então vale a pena acompanhar o desfecho dessa matéria, mas até então a OAB não é fiscalizada pelo TCU, não tem o mesmo regime que o regime aplicável às demais entidades autárquicas e mesmo aos demais conselhos de fiscalização profissional. A segunda entidade da administração pública que eu gostaria de comentar são as fundações públicas, né? As fundações públicas não se confundem com as fundações privadas. As fundações privadas são estudadas pelo direito civil, pelo direito privado e são regidas, regulamentadas pelo Código Civil. O direito administrativo se ocupa das fundações públicas, aquelas que integram a administração pública indireta. Uma fundação privada é criada por um particular e a criação tem como objetivo destinar uma parcela do patrimônio de uma pessoa, ou mesmo todo o seu patrimônio, para que desempenhe uma função. Fala-se até de patrimônio de afetação, quando se fala de fundação, porque o objetivo é de afetar o patrimônio, de dar uma destinação específica ao patrimônio. E quando se cria fundação privada, cessam os vínculos entre o instituidor da fundação e a fundação que foi instituída. No caso da fundação pública, a situação é diversa. Diversa porque, mesmo após a criação da fundação, os vínculos são mantidos. O instituidor, no caso o poder público, continua controlando a fundação instituída. A fundação pública, né? E em controle finalístico, mas controla. Isso é importante saber porque no caso da fundação privada, como não há mais essa relação jurídica necessária entre o instituidor da fundação e a fundação criada, alguém vai ter o papel de velar pelo cumprimento das atividades e dos fins da fundação pública. E esse alguém é o Ministério Público. O Ministério Público é o órgão que vai exercer o controle finalístico da fundação privada. Na fundação pública, o Ministério Público também controla a fundação pública, mas não exerce esse controle finalístico porque ele é exercido pela administração pública direta, né? O Ministério Público se houver um desvio de recursos, vai lá, uma ação de improbidade, pode vir requisitar informações da fundação, mas não tem esse papel de exercer o controle finalístico. O promotor que atua como curador de fundações, atua como curador de fundações privadas. Bom, quando se fala sobre fundação e se busca uma definição de fundação, essa definição ela vai aparecer no artigo 5º do Decreto-Lei 200. Estou pegando aqui no celular para ler o artigo 5º, né, e comentá-lo. Deixa eu só pegar aqui uma decisão enquanto isso, antes de analisar também. Vamos lá, artigo 5º. Olha a definição de fundação no inciso 4 do artigo 5º e parágrafo 3º também do artigo 5º. Artigo 5º, inciso 4, fundação pública, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Esse é um aspecto importante. Se o Estado pretender explorar uma atividade econômica com o objetivo de obter lucros, não pode criar uma fundação pública. A fundação pública se destina a atividades que não são lucrativas. Isso também vale para a fundação privada, lá do direito civil, mas aqui não há dúvida, porque a lei prevê isso, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa
para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Naturalmente, quando se fala aqui de recursos da União, porque está se referindo às fundações criadas no âmbito federal, mas nada impede que estados, municípios e o Distrito Federal também criem as suas respectivas fundações. Antes da leitura do parágrafo 3º, eu queria lembrar que a Constituição vai, no seu artigo 37, inciso 19, estipular que a lei autoriza a criação da fundação pública e que é necessário editar uma lei complementar, e aí uma lei complementar nacional, uma lei complementar que vale para todas as fundações e não uma lei para cada fundação criada, nem lei complementar para cada fundação criada, não, uma lei complementar nacional e única para definir as suas áreas de atuação. Portanto, a nossa Constituição, além de exigir a lei ordinária para a criação da fundação, para autorizar a criação da fundação e de cada fundação, exige também uma lei complementar nacional, que ainda não foi aprovada pelo Congresso, porque há muita resistência, porque quando você permite que a fundação pública atue num determinado setor, simultaneamente você está permitindo contratação pelo regime da CLT, isso gera muitas discussões, muita resistência dos servidores, principalmente no âmbito da saúde, né? Médicos, enfermeiros, dentistas que não querem ser seletistas e resistem a essa possibilidade de uma lei complementar nacional expressamente autorizar a fundação a atuar na área de saúde. Voltando ao artigo 5º, agora parágrafo 3º do DL 200, artigo 5º, parágrafo 3º, as entidades que tratam o inciso 4 deste artigo adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua Constituição no registro civil de pessoas jurídicas, não se lhes aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações. O que é importante desse parágrafo 3º? Ele tem duas partes. Na primeira parte, o parágrafo 3º vai mencionar que as fundações são criadas a partir do registro dos seus atos constitutivos, no registro civil de pessoas jurídicas. Na segunda parte, aí nós temos uma parte mais problemática, né? A menção de que não são aplicáveis às fundações as regras do direito civil, as regras do Código Civil concernentes às fundações. Então está lá, não se lhes aplicando as demais disposições do Código Civil, que é o Código Privado, às fundações. E isso é estranho. É estranho porque, até então, há uma preocupação de enquadrar a fundação pública como uma pessoa de direito privado. A lei não cria, né? No caso da autarquia, que é pessoa de direito público, a lei cria. Aqui não, a lei só autoriza a criação. Ela nasce com registro civil, também a Constituição se preocupa em enquadrar como pessoa de direito privado, e aí você tem, no parágrafo 3º, a menção de que o Código Civil não será aplicado às fundações. Fica estranho você dizer que ela é uma pessoa de direito privado e não aplicar à fundação o regime do direito privado. E essa redação do parágrafo 3º que origina a grande polêmica sobre o regime jurídico das fundações públicas. Precisamos saber se as fundações públicas são pessoas de direito público ou se elas são pessoas de direito privado. E eu vou comentar 3 correntes doutrinárias sobre essa matéria. Primeira corrente de que as fundações públicas se tornaram, após 1988, verdadeiras entidades autárquicas, ou seja, se tornaram pessoas de direito público. Corrente defendida, por exemplo, por Celso Antônio Bandeira de Melo, para quem a Constituição de 88 e as leis supervenientes a 1988 aproximaram as fundações públicas das autarquias e as consideram como se fossem verdadeiras autarquias, né? Essa ideia pode ser vista, por exemplo, quando a Constituição trata do teto de remuneração no seu artigo 37, inciso 11. O 37, inciso 11, trata do teto no âmbito das pessoas de direito público e menciona, dentre as pessoas de direito público, as fundações públicas. Portanto, um exemplo da aproximação do regime fundacional do regime autárquico. Segunda corrente no sentido que as fundações públicas são pessoas de direito privado, defendida, por exemplo, por Marcos Juruena Vilela Souto. A ideia aqui é de que elas não são iguais às autarquias, possuem um regime privado,
diferente do regime público, seja porque a lei prevê isso, seja porque a Constituição prevê ela no 37 e 119, seja porque elas nascem da mesma forma que as pessoas de direito privado nascem, ou seja, a lei não cria, a lei só autoriza a sua criação. E de mais a mais, não faria muito sentido prever que a fundação é igual à autarquia, porque não faz sentido você ter dois nomes para duas situações que são iguais. Por que existem fundações e autarquias se elas significariam a mesma coisa? Então, se elas são pessoas distintas, então o que as distingue? Exatamente o regime jurídico. Terceira corrente, fundações públicas podem ser pessoas de direito público ou pessoas de direito privado. Quem defende esse ponto de vista, por exemplo, posso dar aqui como exemplo Maria Silvia de Pietro, né, para quem elas são não só pessoas de direito público, mas também de direito privado. Isso vai depender do conteúdo dos seus atos constitutivos. Se a lei cria uma fundação, diz que é fundação, mas na verdade é uma autarquia, porque a lei está criando, e isso é característica de uma pessoa de direito público. Por outro lado, se os atos constitutivos têm um perfil que é um perfil de autorizar a criação, não prevê imunidade tributária, os bens são privados, está criando, na verdade, uma fundação pública de direito privado. Então, seria muito importante avaliar o conteúdo dos atos constitutivos da fundação para sabermos se ela é pessoa de direito público ou de direito privado. O Supremo Tribunal Federal tem um acórdão muito antigo e muito famoso, e citado por todos os manuais de direito administrativo, em que esse tema aparece, é o RE 101.126, né? O acórdão proferido no recurso extraordinário 101.126, da relatoria do ministro Moreira Alves, e essa decisão de 1984, bem antiga. Ela é muito lembrada porque, neste acórdão, o Supremo reconheceu que as fundações públicas podem ser pessoas de direito público ou pessoas de direito privado. E o que vai variar são, se são de direito público ou direito privado, os seus atos constitutivos é que vão dizer qual o regime das fundações públicas. Mais recentemente, o Supremo voltou a analisar essa matéria quando do julgamento do RE 716.378. Foi um caso envolvendo a Fundação Padre Anchieta, de um empregado da fundação que tinha sido mandado embora, e ele dizendo que era estável, que era servidor e tinha estabilidade assegurada pelo artigo 19 da DCT, porque a Fundação Padre Anchieta, que integra a administração indireta do Estado de São Paulo, ela seria uma pessoa de direito público. Aí o Supremo, mais uma vez, relator aqui, ministro Dias Toffoli, teve de avaliar se a Fundação Padre Anchieta era pessoa de direito público ou de direito privado. O julgamento é relativamente recente e a conclusão a que chegou o Supremo foi a seguinte: as fundações públicas podem ser pessoas de direito público ou de direito privado, ou seja, manteve o entendimento do RE 101.126 e entendeu que, no caso concreto, a Fundação Padre Anchieta era uma fundação pública de direito privado, porque isso era possível extrair dos seus atos constitutivos e das atividades que ela desempenhava. Então, a novidade que surge com esse RE 716.378 é que o Supremo, além de analisar o conteúdo dos atos constitutivos, também está apreciando o tipo de atividade que a Fundação desempenha, de modo que foi importante para o Supremo, para o reconhecimento que a Fundação Padre Anchieta é pessoa de direito privado, saber que ela desempenha funções que particulares também costumam desempenhar. Então, segundo o Supremo entendimento atual, as fundações podem ser de direito público ou direito privado, a depender do conteúdo dos seus atos constitutivos e das atividades que desempenham. Se desempenharem atividades típicas de particulares, serão também de direito privado. Vou deixar para o próximo bloco as empresas públicas e sociedades de economia mista. Até daqui a pouquinho. Olá pessoal, vamos agora tratar das empresas públicas e sociedades de economia mista, que são duas entidades de direito privado, administração pública indireta e que são fruto também de uma descentralização. Quando se fala que elas são entidades de direito privado, na verdade o regime privado é predominante, mas o regime no fundo é híbrido, porque elas sofrem influências do regime jurídico administrativo. Estatal, empresa pública ou sociedade de economia mista, precisa realizar concurso público, precisa seguir a lei de licitações. Agora nós temos uma lei específica já há algum tempo,
para as licitações das estatais, que é a Lei 13.303, que trata, né, de 2018, que trata não apenas das licitações, como também do regime jurídico das estatais, de regras de compliance, programas de integridade, cuida de governança corporativa, dos critérios para a elegibilidade para os cargos de administrador das entidades estatais, enfim. Portanto, o regime não é exclusivamente privado, mas muitas características do regime privado estão presentes. Por exemplo, como é que se cria uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista? Bom, a lei autoriza a criação. O chefe do executivo envia um projeto de lei para o Congresso, para o Poder Legislativo. Uma vez aprovado esse projeto de lei, a necessidade de registro dos atos constitutivos da empresa pública ou da sociedade de economia mista no registro competente junta comercial. Portanto, ela só nasce, da mesma forma que uma pessoa de direito privado nasce, a partir do seu registro nos atos constitutivos. Como é que se extingue uma empresa pública ou sociedade de economia mista? Eu sempre tenho dito que a lei só autoriza a criação, então não haveria necessidade de uma lei autorizar a extinção, porque a lei autorizando, quem decide se vai criar ou não é o chefe do Poder Executivo. Mesmo com a lei autorizando, ele poderia não criar a entidade, não levar a registro. E se ele levou, poderia deixar de fazer com que ela subsista, né? Quer dizer, deliberar no sentido da sua extinção, independentemente de uma nova lei. Mas a questão que tem prevalecido é de que, se a lei é necessária para autorizar a criação, também seria necessária para a sua extinção. Não faz muito tempo, o Supremo reconheceu na DEI 5624 que a alienação do controle de uma estatal depende de autorização legislativa e de licitação. Isso corroborando a ideia de que, como a lei é necessária para autorizar a sua criação, seria necessária para autorizar a sua extinção. Quando eu falo extinção aqui, né, não da pessoa jurídica em si, mas do seu enquadramento como estatal, na medida em que o seu controle, ou a maioria do capital votante nas mãos do poder público, essa maioria foi alienada, né? Então, é preciso ter lei autorizando a alienação do controle da estatal. Isso não vale para as subsidiárias. Na DEI 5624, o Supremo entendeu que a alienação do controle das subsidiárias independe de lei e independe de licitação, né? Não precisa licitar. Pois bem, o regime jurídico, né, das empresas públicas, sociedade comunista, é um regime privado e, portanto, os empregados que trabalham lá são empregados públicos, não são servidores, né, são regidos pela CLT, são concursados, mas regidos pela CLT. As estatais, elas podem ter os seus bens penhorados, seus bens não são bens públicos, pelo menos é o discurso da maioria da doutrina. Eli Lopes Meirelles é minoritário nesse ponto, porque para ele os bens das estatais são bens públicos com destinação especial, mas para a maioria são bens privados, ressalvados aqueles que estejam afetados a uma função pública. Se o bem estiver vinculado a uma função pública, ele vai ser, ainda que integre o patrimônio estatal, um bem público. Como regra, não gozam de imunidade tributária, porque o regime é privado. Então, assim, tem as características do regime privado. O Supremo Tribunal Federal tem o hábito de separar as estatais em dois grandes grupos. Coloca de um lado as estatais que exploram uma atividade econômica em regime de concorrência, é o caso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, por exemplo, e de outro lado, as estatais que atuam em regime de monopólio. Em regime de monopólio, como é o caso da empresa de Correios e Telégrafos. Feita essa divisão, o Supremo costuma aproximar o regime das estatais que atuam em regime de monopólio do regime fazendário, permitindo que elas paguem as suas dívidas resultantes de processos judiciais por meio de precatórios, proibindo a penhora dos seus bens e até mesmo assegurando a imunidade tributária recíproca em favor dessas estatais. Por exemplo, Correios, a empresa de Correios e Telégrafos não paga IPVA, não paga ISS, enfim, tem um regime bem próximo do regime fazendário. E as outras estatais, as que concorrem, não podem ter essa aproximação,
até porque o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, proíbe um tratamento muito diferenciado entre a estatal e o particular, leia-se o particular com quem ela concorre. Se o particular não goza de imunidade tributária, a estatal que com ele concorre não pode ter essa imunidade tributária, sob pena de você estimular uma concorrência desleal. Então, isso tem sido assim, quer dizer, não dá para, né, não é só o caso da ECT, você tem caso da Moeda, Infraero, ou seja, várias entidades já tiveram essa aproximação com o regime fazendário. E a extensão dessa aproximação é que varia de empresa para empresa, enfim, às vezes não se garante uma imunidade, outras vezes se garante. Então não dá para dizer assim que uma empresa pública que atua em regime de monopólio vai ter sempre todas as características do regime fazendário. Não. Por exemplo, prazo em dobro. Eu, como juiz federal, quando eu atuo, eu não defiro o prazo em dobro para os Correios. Não defiro, porque acho isso um absurdo. Acho que não, nesse aspecto não poderia ser equiparada à fazenda pública. Então há, digamos assim, particularidades, peculiaridades, detalhes que não é uma extensão, digamos assim, 100% do modelo fazendário, né? Bom, o 173, parágrafo 1º da Constituição, menciona em que casos específicos a empresa pública e mesmo a sociedade de economia mista podem atuar, né? Quando é que o Estado pode criar e criar excepcionalmente uma estatal? Está lá na Constituição que nas hipóteses imperativas da segurança nacional e de relevante interesse coletivo. São os dois conceitos que justificam a excepcional intervenção do Estado no meio econômico. A Constituição não define o que seria relevante interesse coletivo, nem mesmo imperativo da segurança nacional. A Lei 13.303 também não define. O que a lei faz, essa é uma pequena novidade, no artigo 8º, inciso 1, exigir que anualmente os membros do Conselho de Administração elaborem uma carta destacando como a entidade está cumprindo os fins que justificaram a sua criação no que diz respeito a relevante interesse coletivo e imperativo da segurança nacional. Vou ler aqui o artigo 8º, inciso 1 da Lei 13.303, está lá. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos de transparência, inciso 1, elaboração de carta anual subscrita pelos membros do Conselho de Administração com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, porque você pode ter que usar recursos a mais do que um particular utilizaria para que ela atenda esse fim que justificou a sua criação, né? Ela é também um instrumento de política governamental, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos mensuráveis por meio de indicadores objetivos. Quem investe numa sociedade de economia mista precisa ter saber e ter a consciência de que não está investindo numa empresa privada. Ou seja, a estatal, ela obviamente almeja a obtenção de lucro, mas também tem um papel estratégico na existência do Estado. Ela vai eventualmente, por exemplo, Petrobras vai eventualmente vender combustível abaixo do custo para, por exemplo, evitar inflação. Isso faz parte das possibilidades de atuação do governo por meio das estatais. O que a lei impede, a lei das estatais impede, é que esse papel, né, como instrumento de política governamental inviabilize o funcionamento da companhia e despreze por completo os interesses dos minoritários. E aí a gente começa a entender por que lá na lei aparece no artigo 4º, parágrafo 1º, o seguinte, olha só, parágrafo 1º do artigo 4º da Lei das Estatais. A pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista, se for uma federal, por exemplo, a União,
tem os deveres e as responsabilidades do acionista controlador, estabelecidos na Lei 6.404, que é a lei das SA, a lei das sociedades anônimas, e deverá exercer o poder de controle no interesse da companhia, respeitado o interesse público que justificou a sua criação. Então deve haver um equilíbrio entre a função de buscar o lucro, no interesse da companhia e dos acionistas, inclusive minoritários, e o interesse de atuação da estatal no âmbito estratégico do governo. Isso é preocupação da lei das estatais. E essa preocupação não estava expressamente no direito positivo que antecede a lei das estatais. Você não encontrava isso com muita facilidade, né? Agora o texto deixa muito claro que é possível usá-la como instrumento de política governamental, mas desde que com parcimônia e com um detalhamento de como isso vai acontecer. Pois bem, estatal pode sofrer falência? O artigo 2º da Lei 11.101, da Lei de Falências, ele prevê expressamente que a Lei de Falências não alcança as estatais, né, as empresas públicas e sociedades de economia mista, de modo que ela não poderia, né, pelo que consta, sofrer falência, né? Não poderia sofrer falência, nem recuperação judicial ou extrajudicial. Normalmente, quando pergunto sobre esse tema numa prova, é para dizer que não pode falir, porque a lei proíbe. E até uma razão de ser dessa previsão legal, que não é inédita, já havia uma previsão no mesmo sentido lá no artigo 242 da Lei das SA, que proibia a falência das sociedades de economia mista, né? E agora não há essa proibição. Enfim, a razão é, se você precisa fundamentar a criação no interesse, né, relevante interesse da coletividade, imperativo da segurança nacional, um dos dois, como é que um credor privado poderia fechar as portas de uma estatal diante de um interesse estratégico do Estado de atuação? Então é razoável proibir a falência. Então essa é a razão da regra. O problema é que a Constituição, no 173, parágrafo 3º, inciso 2, proíbe a distinção entre particulares, pelo menos, particulares e estatais, pelo menos as que concorrem, né? Então, como justificar uma regra que não alcança os particulares e só alcança as estatais, né? É por isso que Celso Antônio, por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello, é só um exemplo de autor, né? Sustenta que é inconstitucional a proibição em relação às estatais que concorrem e não em relação às demais, as que prestam serviços públicos. Essa regra poderia valer na medida em que ela acaba prestigiando o princípio da continuidade, do serviço público e tudo mais, né? Mas vamos lá. Então, em relação à proibição de falência seria esse o ponto. Dando prosseguimento, quais são as diferenças entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista, né? Bom, primeira diferença quanto à composição do capital social. E para falar sobre esse tema, eu vou aqui rapidamente ler os artigos da Lei das Estatais que definem empresa pública e sociedade de economia mista, que são os artigos 3º e 4º da Lei 13.303, está lá. Artigo 3º, empresa pública é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então está tratando aqui da empresa pública unipessoal, aquela que só tem um único sócio. Aí vem lá, parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, particular não participa do capital social de uma empresa pública. E aí vem lá o artigo 4º. Sociedade de economia mista é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com criação autorizada por lei,
sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com o direito a voto pertençam, em sua maioria, à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou entidades da administração indireta. Ou seja, um particular vai participar do capital social da sociedade de economia mista. É isso que se extrai com a leitura da Lei 13.303 e não era nada diferente quando tínhamos o Decreto-Lei 200 de 67 definindo essas duas entidades. Então, quanto à composição do capital social, particular não participa diretamente do capital social de uma empresa pública, particular participa diretamente do capital social de uma sociedade de economia mista. Segunda diferença entre essas duas entidades, diferença quanto ao tipo societário. Como assim? Bom, a Lei 13.303 prevê que a empresa pública, prevê que a sociedade de economia mista ela deve adotar o tipo societário sociedade anônima. Não há para onde fugir, tem que ser SA. Já era assim, de acordo com o Decreto-Lei 200 de 67, nada mudou em relação à sociedade de economia mista. Tá, mas e a empresa pública? Bom, o Decreto-Lei 200 de 67 previa no seu artigo 5º, inciso 2, que a empresa pública poderia revestir-se de qualquer tipo societário admitido pelo direito. Então era comum aparecer em prova perguntas sobre essa diferença e você tinha que dizer: essa sociedade de economia mista tem que ser SA, empresa pública pode adotar qualquer tipo, pode revestir-se de qualquer tipo societário admitido pelo direito, inclusive se for federal, ela pode, a lei que autoriza a criação da empresa pública federal poderia até criar um novo tipo societário. Qual é o problema da manutenção dessa diferença? A lei das estatais não repetiu este trecho do artigo 5º do Decreto-Lei 200, esse trecho podendo revestir-se de qualquer tipo societário admitido pelo direito. O artigo 3º repetiu muita coisa do artigo 5º do DL 200 e até mesmo do artigo 5º do DL 900 de 69, que cuidava da empresa pública com mais um sócio, né? Mas não repetiu esse trecho. E mais do que isso, o artigo 7º da Lei das Estatais, da Lei 13.303, prevê que aplicam-se a todas as empresas públicas, as sociedades de economia mista de capital fechado e as suas subsidiárias as disposições da Lei 6.404, Lei das SA. Portanto, toda empresa pública será regida pela Lei das SA. Ah, isso significa que com a Lei das Estatais toda empresa pública tem que ser sociedade anônima? Não. Não, porque vejam, toda sociedade de economia mista deve ser sociedade anônima. E as empresas públicas? Bom, as empresas públicas continuam podendo revestir-se dos tipos societários admitidos no direito, desde que estes tipos possam seguir a lei das SA, porque a empresa pública vai ter que seguir a lei das SA. Então você pode ter, por exemplo, uma empresa pública que seja uma sociedade limitada, conforme o Código Civil prevê, e ela vai ter de ser regida pela lei das SA. Não precisa ser sociedade anônima. A sociedade econômica mista precisa ser sociedade anônima. A empresa pública não, mas ela vai ter que seguir a lei das SA. Agora, eu falo disso com muito cuidado, porque muito provavelmente isso é um detalhe assim, na prova, vão perguntar, pode revestir de qualquer tipo societário admitido pelo direito. Beleza, bota que está correto. Mas só que eu acrescentaria que esse tipo societário tem que permitir a observância da lei das SA, porque tem que seguir a lei das SA na empresa pública. Terceira diferença quanto ao foro competente para o julgamento das ações que tenham como parte uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. O artigo 109, inciso 1 da Constituição, prevê que aos juízes federais compete julgar as ações que tenham como parte uma empresa pública federal. Então não há dúvida de que, se estiver lá como parte da ação a empresa pública federal, competência da Justiça Federal. Se for sociedade de economia mista federal, a competência da Justiça Comum Estadual, nos termos da súmula 517 do STF e súmula 556 do STF.
Entendimento pacífico, tranquilo. Mas como é que fica no caso de mandado de segurança? Quem é que julga um mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de sociedade de economia mista federal? Bom, aqui há uma pegadinha, porque vejam só, por mais que o ato tenha sido praticado por uma sociedade de economia mista federal, a autoridade que editou esse ato é uma autoridade federal. E aí nós vamos fugir do artigo 109, inciso 1, e vamos para o 109, inciso 8 da Constituição, que é o que trata da competência dos juízes federais para o julgamento de mandados de segurança, e está lá. Aos juízes federais compete julgar os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal. Portanto, isso já foi objeto de repercussão geral no Supremo, foi reafirmada a jurisprudência, no STJ também é tranquilo. Compete à Justiça Federal julgar mandado de segurança contra ato de dirigente de sociedade de economia mista federal. Aqui não vamos aplicar as súmulas 517 e 556, porque essas súmulas dizem respeito a ações de rito ordinário. Aí sim, né, Justiça Estadual julga ação de rito ordinário envolvendo sociedade de economia mista federal. Mandado de segurança vai para a Justiça Federal por força do 109, inciso 8, tranquilo no Supremo, a repercussão geral do Supremo já reconhecida, e também no STJ o tema já bem consolidado. Aí eu aproveito também para comentar rapidamente nos casos de improbidade, porque muitas vezes a vítima de uma conduta ímproba é uma sociedade de economia mista federal. Quem é que vai julgar essa ação de improbidade? Um juiz estadual ou um juiz federal, ainda quando for o competente, né? No caso da improbidade, se um procurador da República mover a ação, né, se o MPF for a parte autora, isto é razão suficiente, segundo o STJ, para atrair a competência para a Justiça Federal. E são vários os parâmetros que usualmente aparecem nos julgados para justificar a competência da Justiça Federal nesses casos. Por exemplo, o dano foi um dano expressivo a ponto de configurar um dano ao patrimônio nacional, atrai a competência para a Justiça Federal. Ou então, além da questão do reconhecimento do MPF, né? Houve repasse de recursos federais à Sociedade de Economia Mista Federal. Enfim, é muito comum encontrarmos julgados no STJ reconhecendo a competência da Justiça Federal para apreciação de ações de improbidade que tenham como parte uma sociedade de economia mista federal. Então, muito cuidado com essa ideia de que, se é sociedade de economia mista federal, é justiça do Estado. Nem sempre, nem sempre. Para fecharmos aqui o tema em relação às estatais, queria lembrar que, em relação às licitações, aí isso não é diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Em relação às licitações, nós tivemos uma mudança completa de posicionamento doutrinário e até em razão do que o direito positivo atual, né, a lei das estatais prevê. Até o advento da lei das estatais, em 2016, né, era muito forte o discurso no sentido de que estatal que explora uma atividade econômica em regime de concorrência só precisa observar os princípios da administração, porque isso está lá na Constituição, no 173, parágrafo 1º, inciso 3, né? Se ela não concorre, se ela atua em regime de monopólio, aí não, aí ela vai ter que seguir a legislação federal em matéria de licitações, né? Lei 866, Lei 10.520 e tal. Então, até o advento das estatais era isso que se defendia de forma majoritária, até como uma posição de vanguarda. Nós não podemos fixar amarras nas estatais que concorrem, elas devem ter um regime muito próximo do regime dispensado particular. Pois bem, aconteceu o problema da Lava Jato, Petrobras, né, com licitações viciadas, foram investigadas, enfim, problema seríssimo. Isso influenciou o texto da lei das estatais. Se a gente reparar, a lei das estatais, ela se preocupa com questões voltadas ao combate à corrupção. Mais do que ser uma lei para disciplinar o regime das estatais, ela procura fortalecer o combate a práticas desonestas no âmbito da administração pública. E não foi diferente em relação à licitação. A lei não simplificou procedimentos, não inventou a roda. O que a lei das estatais fez foi prever procedimentos licitatórios para as estatais que já estavam dando certo. Então, o estatal licita com base no pregão, preferencialmente, isso está na lei das estatais, e se não for o caso de aquisição de bens e serviços comuns, vai licitar com base num procedimento descrito na Lei 13.303, que é muito parecido com o procedimento do regime diferenciado de contratação, que, aliás, é um procedimento muito mais eficiente do que o procedimento da Lei 8.666.
A lei das estatais prevê expressamente que a licitação nela prevista, as regras de licitação nela previstas, são aplicáveis a todas as estatais. Essas regras são aplicáveis a todas as estatais. Isso é um problema, por quê? Porque será que a estatal que não concorre, que atua em regime de monopólio, pode ter um regime, em termos de procedimento, pode ter um procedimento licitatório diferente daquele que é dispensado às demais estatais? Esse tema vai ter de ser apreciado pelo Supremo na DEI 5624, está pendente de julgamento. Na verdade, o Supremo só julgou o referendo da liminar, e aí nele reconheceu que a alienação estatal depende de lei, da subsidiária não depende, nem de licitação, mas falta muita coisa a ser apreciada nessa DEI 5624. É um caso que vale a pena acompanhar, porque a gente vai saber como é que o Supremo vai resolver isso. Porque até então, o que se dizia é que a existência de um procedimento simplificado ou diferente daquele que é o padrão, e o padrão 866, 10.520 e RDC, Lei 12.462, só esse tratamento diferenciado só seria permitido em relação à estatal que concorre, a estatal que explora uma atividade econômica em regime de concorrência. Mas o fato é que a lei das estatais previu que as suas regras em matéria de licitações valem para todas as estatais, pouco importando se ela explora uma atividade econômica em regime de concorrência ou se ela atua em regime de monopólio. Vou ficando por aqui, já avançamos bastante sobre administração pública, a gente continua aí no programa, enfim, falando de outros temas nos próximos blocos, nas próximas aulas. Um grande abraço, até mais.